de novo, às vezes as pessoas confundem, né? Quando a gente, talvez isso seja importante de pontuar. Quando a gente vai para a narrativa bíblica, a gente tem algo semelhante. Não é igual, não é uma cópia, não é uma cópia fajuta. Às vezes a gente encontra é, essa discussão de baixo nível, né? Eu vou chamar assim de internet, que vai dizer assim: ah, tá vendo? A Bíblia copiou o mito babilônico, então a Bíblia é uma cópia, logo a Bíblia não é a palavra de Deus. Enfim, essa discussão de baixo nível, né? Ela nem se atenta para o fato de que a Bíblia conhecia ou dá a entender que conhecia, né, o mito do Enuma Elish, como também ele faz, até do ponto de vista, né, histórico, cultural, ele assassina as particularidades e peculiaridades de cada um dos textos, ao chamar de cópia. Então ele nem valoriza um, nem valoriza o outro, é só uma discussão de baixo nível, né, é só um ruído. Eu diria que o texto bíblico conhece, e esse talvez seja um exemplo, né? A gente vê do ponto de vista do Gênesis, que existia de fato um caos aquático, uma superfície, né, de águas, como que Deus agitava ou que Deus pairava, depende da tradução. Essa ideia de caos, né, cósmico, e a própria criação da Terra não deixa de ser um ato até meio que semelhante de divisão de duas partes de água, né? E a criação da Terra mostra que Deus fendeu as águas e esse Espírito de Deus, ao dividi-las, criou uma porção de terra. Então, eu acho que um pensamento maduro, né, que reconhece esse diálogo, ele vai tentar entender de que forma o autor bíblico ele está mostrando uma mensagem revelada que serve para uma comunidade de fé, no caso, né, os israelitas, os judaítas, porque essas histórias elas circulavam. Então, o Enuma Elish provavelmente circulava entre a população, as pessoas conheciam esse mito, e do ponto de vista religioso, é quase como se o autor bíblico fosse instigado para propor uma narrativa de resposta. A Uhum. gente conhece, a gente sabe que existia esse mito, as pessoas têm referências dele, e eu vou usar essas referências que as pessoas têm, esse universo comunicativo, esse universo até, digamos assim, simbólico, esse universo mitológico, e aqui mitológico, não estou dizendo que mitológico no sentido mais brando da palavra possível, não é aquele mito de é uma lenda, não existiu, é só conto da carochinha. É o sentido tradicional, quase que né, aristotélico do termo mitos, que é a ideia de uma narrativa, da concatenação de ideias. Então eles pegam esses elementos mitológicos, né, e eles vão colocar num novo suporte, num novo aparato literário, num novo aparato narrativo, conferindo novos sentidos. Então é um processo muito mais complexo do que simplesmente uma cópia, e talvez seja um exemplo que tem criado discussões, né, já desde quando Numa Elish, ele, digamos assim, foi descoberto, né, em 1849, e alguns fragmentos, e até depois uma publicação mais completa em 1876. Imagine que de lá para cá essas né, similaridades com o texto bíblico têm gerado diferentes interpretações, diferentes formas de lidar, enfim, já tem quase que uma história por si só, né, dessa questão. Mas talvez seja um desses exemplos. Então, de novo, o autor bíblico que escreveu, né, que construiu a narrativa do Gênesis 1, ele tinha todo esse suporte cultural, esse suporte histórico, e ele fez uso né, desses elementos para compor, não vou dizer a sua própria versão, a sua própria visão, mas de compor uma história que para aquela comunidade né, histórica, para aquela sociedade, tanto fazia sentido no macro, né, no nível macro, porque ele não está jogando fora essas tradições, essas tendências culturais, mas ele também está imprimindo
sim, de fato, uma singularidade que é própria, e aí, para nós, né, faz sentido até do ponto de vista da revelação. O que confere essa singularidade é justamente essa inspiração divina desse autor, que está orientando ele, mas o contexto histórico não é descartado, pelo contrário, ele é muito bem trabalhado, retrabalhado, desenhado nos seus mínimos detalhes, porque a visão do texto bíblico é bem clara. Se do lado, né, babilônico, mesopotâmico, existem vários deuses que estão competindo entre si, né, digamos assim, do ponto de vista bíblico, essas entidades, esses seres, né, que existem na imaginação, eles estão totalmente entregues e sobre o poderio de uma única divindade, que é exclusiva, e unicamente ela, o Deus Todo-Poderoso e Criador, que é a figura de Yahvé. Então, Uhum. tanto do ponto de vista mais sutil, quanto do ponto de vista, né, parece tão evidente, o autor bíblico está a todo momento fazendo quase que uma resposta, assim, né? Então ele não abandona o contexto, ele usa ele em favor próprio. Esse talvez seja Uhum. um bom exemplo, assim. E aí tem vários, né? Um que eu estou estudando mais recentemente nos meus estudos é o gênero da destruição das cidades, né? Que a gente chama de, na nossa Bíblia, aparece no livro de Lamentações. O gênero de Lamentações sobre uma cidade já era conhecido no universo babilônico. As cidades que foram destruídas, você tem lamentos sobre as cidades, né? A Ur foi destruída, até quando? Bem próximas do que é o texto bíblico. Mas, de novo, o autor bíblico ele tem esse suporte histórico, esse suporte cultural, mas ele projeta as suas próprias tendências, as suas próprias particularidades, a sua própria forma de ver essa ideia, né, de criação, essa ideia da sua própria relação com Deus dentro desse universo de sentidos e significados. Uhum. Uhum. É importante ressaltar mesmo, de fato, que o fato de haver semelhanças entre dois ou mais textos da antiguidade e um desses textos ser o texto bíblico, como o relato de Gênesis, por exemplo, não, disso não se segue de forma alguma que logo um é cópia do outro e tudo que nós precisamos fazer é achar o texto mais antigo para saber qual é o original e qual é a cópia. Podem ter várias explicações. Uma delas é a que o Samuel forneceu. Outra explicação é que podem ser performances distintas de uma única tradição oral, né? Isso. Que se refere a um evento em comum. Então, você tem um evento, você tem a tradição oral que preserva esse evento, e depois você tem os escritos a respeito dessa tradição oral, e é esperado que tenham essas distinções, né, nessa única tradição oral. Então, não necessariamente um é cópia do outro, algo do tipo, como Samuel bem disse, essa é uma discussão rasa e nenhum teólogo sério que eu conheça, seja cristão ou não, teísta ou não, leva isso muito em consideração.